O que são as práticas complementares do Scrum? Bom, pessoal, então o assunto de hoje são práticas complementares. Esse é um assunto que eu vejo muitas pessoas, às vezes, ou criticando o Scrum, ou até rejeitando o Scrum de certa maneira, sem perceber que aquilo que eles estão chamando de Scrum nada mais são do que apenas algumas práticas que são opcionais dentro de uma implementação. Então, essa é algo assim que eu fico até abismado em ver em redes sociais ou discussões, pessoas categorizando ou criticando o Scrum com relação a essas práticas que no fim das contas você poderia eliminá-las ou por elas serem totalmente opcionais, que você continuaria a fazer o Scrum da mesma forma. Então é interessante, é importante que para que você dê o próximo passo, para que você entenda mais, para que você possa crescer em maturidade na sua implementação, você saiba aquilo que deve ser priorizado ou aquilo que você pode fazer de maneira opcional, aquilo que você pode fazer de maneira alternativa, de maneira até diferente. Então vocês vão entender com essa explicação o que são essas práticas complementares e alguns exemplos delas, tá bom? Então vamos lá, as práticas complementares, eu vou explicar isso de uma maneira focada na orientação a objeto ali, que é uma forma que o pessoal da computação vai entender fácil aqui. Quando você tem a orientação a objeto, uma interface, então eu tenho uma interface fruta. Eu posso ter implementações dessa interface, né, em classes concretas. Então eu posso ter banana, maçã, laranja, tá? Cada uma delas é uma implementação diferente de uma interface, de uma classe abstrata, de uma abstração, ok? No Scrum, então a gente vai ter alguns conceitos, alguns princípios que podem ser implementados de forma distinta. Esses conceitos eles podem ter implementações diferentes. Legal? Então é isso que você tem que saber diferenciar. E a gente vai ter também algumas regras que precisam ser obedecidas, né? Essas regras para que você considere uma implementação Scrum saudável é o 533. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, né? São os 5 eventos, os 3 artefatos e os 3 papéis. E agora, esses valores, esses princípios, essas interfaces e como elas são implementadas, as possíveis implementações, é que a gente está falando que são aí as práticas complementares. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar para você é dentro da Sprint Planning. Então, o que o Scrum Guide ele fala ali, né? Então, o Scrum ele preconiza que na Sprint Planning, né, a gente tenha, o último momento em que você vai estar fazendo ali estimativas de um item do Product Backlog. Essa estimativa ela vai ser utilizada, né, esse conceito, né, lembra aquele conceito abstrato, aquela interface? Esse conceito ele vai ser utilizado para ajudar o time a fazer um bom planejamento da sprint, a compor um bom sprint backlog. Legal? Só que esse conceito aqui ele pode ser utilizado de N formas, tá? Uma dessas maneiras é, por exemplo, a utilização de pontos, né, de story points. Uma dinâmica para fazer essa estimativa pode ser o Planning Poker. Então isso é o que a gente chama de prática complementar. É uma maneira de eu implementar aquele conceito, aquele princípio, né, de estimativa. Uma delas é Planning Poker, né? Uma delas é a utilização de pontos, de Story Points no Planning Poker. A outra pode ser uma estimativa em horas, né? Por mais que diversos adeptos da agilidade aí não gostam das estimativas em horas, eu incluso, isso pode ser uma forma de você implementar esse conceito. Então uma prática pode ser uma estimativa em horas. Uma outra prática que pode ser utilizada é o próprio Probabilistic Forecast do Kanban. Então você pode se utilizar de estatística, né, de uma estatística passada para prever o teu futuro. Tá vendo? Uma integração entre Kanban e Scrum aqui, né? Então uma prática do Kanban que ela se torna parte da sua implementação Scrum. E assim vai, qualquer outra prática que possa fazer estimativa vai ser uma prática complementar. É só o princípio da estimativa ele está sendo respeitado aqui. Legal? Então já cai aquele conceito de que Story Point e de que Planning Poker são parte do Scrum. Na verdade é uma prática complementar, você faz se você quiser, você se utiliza disso se você quiser ou não. Legal? E ver o que o seu time vai se adaptar melhor.
Um segundo exemplo, então, de uma prática complementar é o conceito, né, o princípio. É que no Scrum a gente tenha, né, o Development Team, ele faça um check do seu progresso, né? Ele faça uma gestão do progresso da sprint, né, da sua execução ali, do seu sprint backlog, a execução da sua sprint. Ok? Esse é o princípio. Quais são as práticas complementares que a gente tem para a gente poder se utilizar para fazer isso? Uma delas, acredite ou não, é o próprio quadro Kanban. Tá? O quadro que o time se utiliza é uma prática complementar. Se você não quiser utilizar, você continua fazendo Scrum tranquilamente, normalmente. Tá? Esse quadro ele só existe para ajudar o time, né, a se organizar e a fazer esse check, né, a fazer essa gestão do seu progresso, de como que ele está executando ali o sprint backlog. Uma outra forma de você fazer esse check é o próprio gráfico de burn down. Isso também é uma prática complementar. Você escolhe fazer isso ou não. E um último que é bastante utilizado também no Kanban é o Cumulative Flow Diagram, né, o CFD, que é um gráfico que eu gosto pra caramba de utilizar também, é bastante poderoso assim para isso. Legal? Então, segundo grupo de práticas complementares, né? Fazer o check do teu progresso, né? Fazer a gestão do progresso do time na sua execução da sprint. Esse é o princípio, né? E as práticas complementares pode ser isso, pode ser via quadro, pode ser via burn down chart, pode ser via CFD e etc. Por aí vai. Legal? E o último exemplo que eu tenho de práticas complementares ali está na própria execução da Sprint Retrospective, tá? Então a retrospectiva da Sprint, ela pode ser executada de N maneiras, tá? Então o princípio que a gente tem aqui é que o time ele possa fazer a inspeção e adaptação da sua maneira de trabalhar, né? da sua forma de trabalhar no que diz respeito a pessoas, a processos e a ferramentas, tá? Esse é o princípio que deve ser observado. Quais são práticas que a gente pode ter? Dinâmicas variadas de retrospectiva. Pode fazer um Health Radar, pode fazer um Starfish, pode fazer um Speedboat e N retrospectivas, N formas, N formatos de retrospectiva que você possa conhecer e executar. Ou seja, práticas complementares que observam o princípio de inspeção e adaptação, né, da sua forma de trabalhar, do time e da sua forma de trabalhar. Legal? Pessoal, então essa foi a dica de hoje sobre práticas complementares, né? Você escolhe utilizá-las, né? Você escolhe como fazê-la e entenda que isso não é uma parte integrante do Scrum, ele é uma parte complementar ao que o framework preza. Legal? Então, vejo vocês na próxima e até mais!